Então, para defender a sua ideia, para se antecipar quanto aos possíveis posicionamentos contrários ao que você acabou de propor no seu artigo, é necessário você fazer um planejamento de tudo que você vai escrever. Então, você precisa planejar sua introdução, precisa planejar o seu desenvolvimento, precisa planejar a sua conclusão. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião, a gente normalmente reserva para apresentar o assunto abordado. Além disso, o ponto de vista que você vai defender. Esse ponto de vista defendido pelo autor, em qualquer artigo de opinião, ele é chamado de tese. Na nossa situação de redação escolar, só o primeiro parágrafo se destina a essa função. Principalmente, e isso se deve principalmente ao fato da limitação, que só pode, no caso, vocês só podem escrever até 30 linhas. Então, tanto é que se vocês observarem artigos de opinião produzidos para revistas e para jornais, essa tese, essa apresentação do assunto abordado, ela vai além de um só parágrafo, mas na redação escolar, como é o nosso caso, apenas o primeiro parágrafo se destina a essa função. Então, na minha introdução, eu preciso contextualizar, apresentar o meu problema e mostrar o que eu vou defender a respeito disso. Então, para que eu contextualize, eu preciso conhecer o assunto. Eu não posso falar, por exemplo, sobre a doença A, eu não posso falar sobre o assunto. Muitos de vocês citaram em sala de aula sobre a defesa do uso do fardamento escolar. Muitos concordam e outros não concordam. Mas como eu contextualizo esse assunto? Em quais escolas isso já acontece? De onde surgiu a ideia, por exemplo, de se usar uma farda apenas na escola? Qual é o problema de usar fardamento? E para mim, isso é um problema ou não? A partir daí eu vou desenvolver o meu assunto. A minha introdução ela não pode ser longa. Eu não posso produzir uma introdução, lembra, você só tem 30 linhas. Eu não posso escrever uma introdução com 15 linhas, porque só me restarão 15 em que eu vou precisar argumentar e concluir. Outra coisa, não esquece, independente do gênero, independente do tipo textual, eu preciso fazer a marcação dos meus parágrafos, o espaço antes de começar a escrever e escrever com letra maiúscula. Janaína, mas por que você está repetindo isso? Porque nas redações de vocês a gente continua tendo esse problema. Não usa a letra maiúscula no início do parágrafo e nem faz. O texto vira um bloco só, sem qualquer delimitação. Então, lembra dos pontos principais da introdução. Contextualização sobre o assunto. O problema, você vai apresentar esse problema e vai apresentar a sua tese. Ou seja, o que você vai defender. Você será favorável ou você será contra. Lembra que no próximo parágrafo do desenvolvimento, você já deve começá-lo fazendo a ligação com o primeiro parágrafo. Para isso, você vai fazer o uso das conjunções dos termos para poder fazer essa ligação.